Olá, boa noite para você que nos assiste. O Link Espírito Santo desta quarta-feira, 18 de junho, está no ar. Seja muito bem-vindo e desde já muito obrigada pela sua companhia. Nós começamos falando de uma operação da Polícia Militar que terminou, infelizmente, com um homem morto dentro da casa dele em Cariacica. A família diz que o Jonilson Lopes, de 50 anos, não ofereceu risco, mas o caso foi registrado como confronto. A versão dos familiares é outra e eles pedem justiça. Segundo a família, as marcas escuras no chão são de bombas lançadas pela Polícia Militar. Jovenilson Lopes do Nascimento, de 50 anos, foi morto dentro de casa no Morro do Sesi, em Cariacica. A marca do tiro ainda estava na parede. O caso foi registrado como confronto contra agente do Estado. Os policiais disseram que foram atacados e revidaram, mas a família nega essa versão. Soltaram uma bomba. Aí depois dos 40 minutos, eles soltaram 4 bombas que estrondou tudo. O meu vizinho ao lado está passando mal, entendeu? Do cheiro forte. E depois do estrondo das bombas, veio os tiros. Segundo a irmã, desde sexta-feira a família já pedia ajuda. Jovenilson chegou a ser levado ao hospital, mas foi liberado. Desde a tarde de terça-feira, o SAMU foi acionado várias vezes. Jovenilson era esquizofrênico, tinha crises de convulsão e um coágulo no cérebro. As outras vezes também o SAMU vinha, conversava com ele, ele entendia que o SAMU, os médicos medicavam ele e conseguia convencer ele embora. Eles poderiam ter jogado um spray de pimenta, eles podiam ter soltado tiro de borracha. Tinha muitas formas. Impossível, um menino nervoso, estressado aqui dentro. Tinha mais de 60 policiais na rua. Eles não poderiam entrar aqui dentro e abordado ele? E ter entrado pelos fundos e soltado tiro nele? Os policiais arrombaram a porta para entrar e jogaram bombas. A marca da bota ainda é vista. Pelo chão, as marcas dos explosivos. Jovenilson estava neste canto quando foi atingido. A marca do tiro ainda está na parede. Estava escuro. Outra porta também foi arrombada. A família diz que tudo foi muito violento. Foi bastante tiro, não acredito, eles falaram que foi só um tiro no peito. Se eu chamo um reforço para me dar ajuda, para mim poder ter um apoio, as polícias vêm e tiram a vida do meu irmão. Depois dos disparos, o SAMU foi novamente chamado, mas Jovenilson já estava morto. A família disse que não pôde chegar perto do corpo. E quando a perícia chegou, segundo eles, teria dito que os familiares teriam que retirar o corpo. A perícia chegou, não tinha nada, não tinha cabo no chão, não tinha documento dele, não tinha o dinheiro dele, não tinha celular. Possa ser que eles vão devolver, que eu nunca passei por esse processo. E aqui na parede está a marca digital da pessoa que fez a covardia com ele. Os policiais disseram que Jovenilson estava armado, mas a família contesta. Diz que ele estava doente e não representava perigo. Não vi essa arma dele em momento nenhum, não vi a arma dele. E ele nunca andou armado e nunca falou de matar ninguém. As cápsulas dos disparos foram recolhidas pela PM. A família agora pede respostas e quer justiça. Ele é muito querido. Porto Santana está em choque, quer justiça, porque ele não fazia nada com ninguém. Isso quer justiça. A Polícia Militar disse que durante a abordagem foram efetuados disparos com arma de choque, mas o equipamento não surtiu efeito no homem. O homem teria voltado a apontar a arma na direção dos policiais, o que levou a equipe a realizar disparos de arma de fogo para conter a ameaça. A nota da Polícia Militar reafirma que com o homem foram apreendidas uma pistola calibre 9mm, além de munição e também 3 facas.
E uma manifestação começou com um pedido de paz e justiça e terminou em confusão, pedras, tiros de borracha e também fogo nas ruas em Vila Velha. Segundo a polícia, traficantes chegaram a usar um drone para monitorar a ação dos militares no bairro Normília da Cunha. Nas imagens, moradores levantam cartazes pedindo justiça. Era um protesto no bairro Normília da Cunha, na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. A manifestação foi motivada pelas mortes ocorridas durante a madrugada, mas a situação saiu do controle. Segundo a PM, ônibus foram atacados, ruas bloqueadas e o clima esquentou. A Avenida Antônio Elias do Espírito Santo foi fechada com entulhos e fogo, e pedras e telhas foram atiradas contra os agentes. Policiais reagiram com tiros de borracha. O clima ficou pesado. Aí, ó, o que a BME está fazendo com o morador que está cobrando justiça, ó? É assim que a comunidade é recebida por eles. Viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar se espalharam pela região. E os ônibus que têm ponto final em Terra Vermelha passaram a parar antes do trecho. Os passageiros tiveram que descer e seguir a pé. E entre tantas cenas de tensão, um detalhe chamou a atenção. Segundo a PM, traficantes estavam usando um drone para monitorar a movimentação policial e compartilhando tudo nas redes sociais. As imagens aéreas mostram as viaturas nas ruas. A polícia orientou que ninguém entrasse no bairro por questões de segurança. Por isso, nossa equipe fez a cobertura direto da Rodovia do Sol, num ponto seguro. Segundo a própria PM, toda essa confusão é reflexo da guerra entre facções que disputam o tráfico na região. Uma das vítimas dessa guerra foi Carlos Eduardo Silva de Souza, de 18 anos. Ele tinha deficiência e foi baleado depois de sair de uma lanchonete. Testemunhas disseram que ele se assustou com os tiros disparados por traficantes de uma facção rival que atacava a região. Nos cartazes, o pedido era por justiça, mas muitos dos moradores evitam dar entrevistas. Eles têm medo de represálias. Há quem evite até passar por bairros vizinhos para não ser confundido com integrantes de facções. Um exemplo é o caso de Patrick Alves da Vitória, de 21 anos. Ele está desaparecido desde fevereiro. Segundo a família, ele foi confundido com um traficante enquanto bebia em um bar de Barra Mares. Desde o início do ano, temos mostrado registros de tiroteios, mortes e medo nessa parte de Vila Velha. Quem mora na região segue refém de uma violência que não dá trégua. A Polícia Militar emitiu uma nota sobre o que aconteceu e disse que foi acionada para uma manifestação em virtude da morte de um morador durante a madrugada. No local, as guarnições encontraram a via fechada e também havia queima de materiais. Ainda segundo a PM, os manifestantes hostilizaram os policiais com xingamentos e também lançando garrafas de vidro, sendo necessária a realização de disparos de balas de borracha, além do uso de bombas de efeito moral, no intuito de dispersar a aglomeração de pessoas. E uma loja no centro de Vitória foi alvo de uma operação que combate a pirataria e também a venda de produtos falsificados. O proprietário, que já tinha passagem pelo mesmo crime, foi preso mais uma vez. Os itens foram comercializados como originais, mas eram todos falsos e sem qualquer garantia de segurança. Carregadores, fones, cabos e diversos eletrônicos sem certificação da Anatel
ou do Inmetro. Uma verdadeira vitrine de produtos piratas que colocavam em risco a segurança dos consumidores. A operação foi montada para combater esse tipo de fraude. Especificamente por conta da Anatel ter acionado a Delegacia do Consumidor com a informação de que ele poderia, além de ter retornado com os produtos falsificados, ele poderia estar atuando nessa parte de vender produtos fora das normas da Anatel, com selo da Anatel falsificado. Então, o acionamento foi devido ao acompanhamento ao órgão federal. O dono da loja, localizada no centro de Vitória, já tinha sido detido antes pelo mesmo tipo de crime, venda de produto falsificado como se fosse original, e foi preso novamente em flagrante. Foram feitas ações anteriores, vários materiais dele já haviam sido apreendidos, ele estava respondendo o processo criminal, e agora nessa segunda ação nós conseguimos constatar essa parte, principalmente a parte do selo, da indução do consumidor a erro. O produto está ali, ele se coloca como produto de segunda linha, ele pode ter toda a questão ali da marca, do crime contra a propriedade, mas ele não está enganando o consumidor. Você chega ali e você sabe, estou comprando o produto que é falsificado. Então, o consumidor sabe o que ele está adquirindo. Essa questão específica da loja foi porque ele usava selos, ele usava apetrechos ali que induziam o consumidor a erro. A loja fica em uma das ruas mais movimentadas do centro de Vitória. À primeira vista, tudo parece normal, mas o que os investigadores encontraram no interior do estabelecimento mostra como a pirataria consegue se infiltrar em qualquer lugar. A ação foi conjunta entre a Polícia Civil, a Anatel e o Inmetro. Além de combater a pirataria, as instituições querem evitar que o consumidor leve para casa um produto que, além de falso, pode trazer riscos como choques e até explosões. Risco de choque elétrico, risco de explosão. Então, são baterias que podem explodir. Tem também TV Box, que trazem risco à segurança cibernética. Então, ele abre portas para acesso externo à rede interna do usuário, que pode ser usado para, por exemplo, pegar dados bancários, dados pessoais, ataques DDoS. Tivemos também a apreensão de vários brinquedos lá que estavam sem certificado. O grande problema do brinquedo é que ele pode quebrar, soltar partes pequenas, e a criança pode inalar ou engolir e acabar tendo sufocamento. Então, esse é um grande problema dos brinquedos sem a certificação, né? Os produtos vinham com selos falsos, imitando os originais. De longe, até parecia tudo legalizado. Mas, segundo a Anatel, todos os selos eram falsificados. O selo de identificação dos carregadores de celular e baterias, eles possuem um selo de segurança, que são fabricados em papel moeda e eles têm um uso controlado. Então, a numeração que vem no selo, ele identifica a certificação da Anatel, daquele modelo, e também tem um selo, uma numeração que identifica o laboratório que certificou aquele produto. Então, pelo número do código de homologação, a gente já sabe que ele é falso porque o mesmo número constava em modelos diferentes. E o número ele é único para um determinado modelo de produto. E o código de segurança ele também é diferente para cada unidade, como se fosse um CPF daquele produto. O suspeito, um homem de 37 anos, foi preso em flagrante e levado para o Centro de Detenção Provisória de Viana. Ele responde pelos crimes aí contra a relação de consumo, vendendo produto fora das normas, por induzir o consumidor a erro e pelo uso do selo falso. Então, ele pode pegar até 11 anos de cadeia. Agora vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira, que também é feriado e marca o último dia do outono. O tempo segue instável em algumas partes do Espírito Santo. Ventos que vêm do litoral trazem umidade e aumentam a chance de chuva rápida entre madrugada e manhã na Grande Vitória e na região Nordeste. Depois desse período, o tempo fica mais aberto, mas nas outras regiões, poucas nuvens e sem previsão de chuva. No litoral, o vento sopra fraco a moderado, mas com possibilidades de rajadas na parte sul do estado. Na Grande Vitória, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Região sul, temperatura mínima de
de 10 com máxima de 30 graus. Região serrana, mínima de 10 também e máxima de 26 graus. Na região norte, termômetros entre 15 e 24 graus. Na região noroeste, mínima também de 15 com máxima de 25 graus. Intervalo chegando. Voltamos em instantes com o Link Espírito Santo. Fique com a gente. De volta, agora nós falamos de um mistério em São Mateus. Um adolescente desapareceu. Quem traz os detalhes do caso pra gente é Jota Barbosa. Olá, Jota, boa noite. É com você. Olá, Elisângela, é isso mesmo, hein? Vamos falar desse desaparecimento misterioso. Mas antes disso, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, Elisângela? Um desaparecimento misterioso que a Polícia Civil investiga como sequestro. Um homem acusado de envolvimento no crime foi preso. Um homem foi preso acusado de sequestro de Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, que desapareceu na última quinta-feira, dia 12. A Polícia Civil afirma que pelo menos 5 pessoas estão envolvidas no sumiço do adolescente e realiza buscas. Uma câmera de segurança registrou o momento em que Lázaro Airan entra em um carro de cor clara com teto preto por volta do meio-dia da última quinta-feira, no centro de São Mateus. O adolescente levou uma TV para ser vendida. As imagens mostram a última vez que o jovem foi visto andando ao lado de um outro homem. Desde então, ele está desaparecido e a família faz apelo para encontrá-lo. Ontem, a Polícia Civil prendeu um suspeito de envolvimento do sequestro. Em depoimento, o acusado das iniciais FSR diz que a negociação de uma TV que era furtada, o objetivo era sequestrar Lázaro, de 17 anos. Ele informou ainda a localização do aparelho de TV, que estava no balneário de Guriri, e foi apreendido pela polícia. O acusado foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. As investigações continuam. A Polícia Civil não deu mais detalhes deste caso para não atrapalhar as investigações. O adolescente, até o fechamento desta edição, ainda não foi localizado. E a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão expedido pelo plantão da Justiça Federal do Espírito Santo na residência de um suspeito de proferir graves ameaças contra a vida de membros do corpo docente de um centro universitário de São Mateus. Conversei com o delegado da Polícia Federal que está conduzindo a investigação sobre o crime de terrorismo. Falando sobre esse caso, doutor, deste homem que acabou resultando numa ação da Polícia Federal com relação a essa denúncia, né, de terrorismo. Como foi que isso aconteceu? Bom, a gente recebeu uma informação, né, de um centro universitário, dando conta de que um dos alunos, né, entrou no centro de atendimento virtual e proferiu ameaças, né, de ataque à faca, inclusive prometendo degolar deficientes. Além disso, ele também fez algumas exaltações a serial killers e grupos terroristas. A partir dessa informação, né, rastreando o número que foi utilizado para fazer as ameaças, a gente conseguiu identificar o alvo, né, fazer as diligências necessárias, apresentar um pedido para um juízo, né, de plantão da Justiça Federal lá em Vitória, que a gente, né, não é comum, mas ele agiu de forma célere e conseguiu nos fornecer a decisão para poder entrar no endereço do alvo em tempo de evitar que um mal maior acontecesse. Bem, foi apreendido o celular, o computador e ele também prestou já esclarecimento. Isso, veio até aqui para prestar esclarecimentos. O próprio alvo, o padrasto dele, né, que contou que já tinha reconhecido uma situação, né, que estava um pouco além do normal. Ele estava fazendo algumas apologias a grupos terroristas e parecia que era uma forma de provocação à família, mas, né, acabou resultando numa situação mais grave, já que teve prejuízo, né, para as atividades do campus universitário, as pessoas ficaram atemorizadas e professores e estudantes tiveram sua rotina alterada naquele dia. Ele fez as denúncias, inclusive, de que iria matar através das redes sociais. E como é que chegou isso à polícia? Bom, a própria faculdade entrou em contato com a gente fez os levantamentos necessários para poder alcançar o alvo, mas a notícia veio do próprio centro universitário. E ele fala por que ele está tomando essas decisões?
Olha, ele parece ser uma pessoa, eu acredito que toda pessoa que, né, se vincula ou faz algum alarde ou mesmo faz apologia a esse tipo de ação ou de tipo de grupo de pessoas, né, como serial killers, não está em plena função, não tem, assim, poder da sua capacidade mental 100%, né? Acho que ali não tem, qualquer pessoa que adote essa conduta está com algum problema. Mas ele parecia ser uma pessoa que, sabe, bem articulada, não era uma pessoa totalmente insana. Mas qual o motivo, a gente ainda não conseguiu alcançar, né, para ele adotar essas condutas. Há preocupação da Polícia Federal com relação a esse tipo de atitude? Sempre. Por conta da lei, a gente tem obrigação, e o terrorismo é uma ação que, né, afeta a União, né? Então a União tem preocupação em repudiar esse tipo de conduta, prevenir, e a Polícia Federal está aí para atender esse interesse. E mudando de assunto, falando agora de coisa boa, viu? Começa amanhã, quinta-feira, mais um evento gastronômico de Conceição da Barra, a 7ª edição da maior moqueca do mundo. Do dia 19 ao dia 22 de junho, a nossa 7ª edição da maior moqueca do mundo. Várias atrações musicais, muito samba, axé retrô, MPB. É um evento já reconhecido, né, na região, festival gastronômico bem familiar. Então vão ser 4 dias de festejar a moqueca. E o dia D que a gente comenta, que é o sábado e domingo, onde é preparado as 1000 panelas de barro com a deliciosa moqueca capixaba. A gente está esperando vocês de braços abertos para essa 7ª edição da maior moqueca do mundo, um evento que cultua a gastronomia e a cultura capixaba. Temos nossas verdadeiras panelas de barro, que é feitas especialmente lá em Goiabeiras para nós. Você vai saborear a deliciosa moqueca com a nossa panela de barro original e levar ela de presente, de brinde, para você relembrar da deliciosa moqueca capixaba feita lá em Conceição da Barra. Com isso, encerramos a nossa participação de hoje aqui de São Mateus, desejando a todos um bom feriado, né? E a gente volta amanhã. Forte abraço e até lá. Muito obrigada, Jota. Boa noite e até amanhã. E a Polícia Federal prendeu um jovem de 19 anos suspeito de armazenar imagens de abuso sexual infantil. A prisão aconteceu ontem no município de Rio Novo do Sul. Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do investigado. No local foram apreendidos o celular, notebook e outros equipamentos eletrônicos. Todo o material será analisado pela perícia. A investigação começou em abril deste ano e, com o avanço das apurações, a Polícia Federal conseguiu identificar o suspeito que estaria guardando imagens e vídeos com cenas de violência sexual contra crianças e adolescentes. O jovem foi preso em flagrante e levado para a delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro. Depois de prestar depoimento, ele foi encaminhado para o sistema prisional. O investigado pode responder pelo crime de armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo menores de idade. A pena pode chegar a 4 anos de prisão. Outros crimes também podem ser incluídos conforme o andamento da investigação. Ainda no sul do estado, profissionais da saúde enfrentaram uma longa fila na manhã desta quarta-feira no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim. Eles foram até a sede do sindicato da categoria para entregar a carta de oposição ao desconto sindical. Mas muitos deles denunciaram a dificuldade no processo e ainda acusaram o sindicato de dificultar o exercício desse direito. A movimentação começou cedo na rua do sindicato. Trabalhadores de diferentes áreas da saúde tentavam entregar a carta de oposição à contribuição sindical. O prazo termina nesta quarta-feira. Segundo os profissionais, o sindicato avisa as empresas em cima da hora. Alguns nem recebem o comunicado e só ficam sabendo quando um colega de trabalho avisa. Com o prazo apertado e exigências rígidas, as filas se formam e nem todos são atendidos a tempo. Na verdade, não avisaram. Eu descobri pelos colegas de trabalho também. Aí eles avisaram a gente, falaram, ó, tem que entregar a carta e o último dia para entregar é até quarta-feira. Sempre a gente fica sabendo por boca de terceiros ou quando a gente chega no hospital, que aí tá todo mundo comentando, aí a gente fica sabendo. Para entregar a carta, o trabalhador precisa escrevê-la de próprio punho, assinar e levar pessoalmente à sede do sindicato. Muitos reclamam que essa exigência é desnecessária e causa muitos transtornos.
E era uma coisa que poderia ser muito mais prático, uma coisa que poderia ser enviada talvez por e-mail, uma carta que talvez eles nem vão guardar, e a gente tem que fazer isso todo ano. Então, assim, deveria ser uma coisa muito mais prática, muito mais centrada, para a gente não ficar aqui na fila todo ano a mesma coisa. É desumano com cada um que saiu da sua casa, deixou seus fazeres. Muitos que estavam de plantão não conseguem vir hoje, por exemplo, que é o último dia. É desumano isso. Teve gente que saiu do plantão direto para enfrentar a fila e quem chegou mais tarde teve dificuldade para conseguir a senha. Adão trabalha há 12 anos na área e explica que juntos os descontos no final do ano chegam a cerca de R$500. Ele, assim como outros trabalhadores, reclamam que não tem nenhum benefício por serem sindicalizados. Quero ressaltar que se o sindicato oferecesse algum benefício mínimo que fosse para o trabalhador da área de saúde, nós estaremos aqui pedindo para que não descontasse, mas o sindicato, eu já trabalho há 12 anos na área e não lembro até hoje nenhum benefício que o sindicato tenha trazido para nós, muito pelo contrário, são só descontos que somado todo ano daria aproximadamente R$500. A categoria cobra mais transparência e facilidade no processo. Para muitos, o modelo atual é uma forma de impedir que os trabalhadores exerçam seu direito de escolha. Não existe amparo nenhum legal para eles fazerem isso, já que a reforma trabalhista de 2019 diz que o sindicato só pode descontar desconto sindical de qualquer natureza se tiver nossa manifestação prévia, tá? Fora isso, eles não podem descontar. E não existe nenhuma divulgação também, a gente teve a divulgação através de um companheiro para o outro, entendeu? As instituições não informam a gente o dia para vir cá, certo? Os grupos que se manifestam, então a gente entende que isso é um ato de má fé que o sindicato tem contra nós. Nossa equipe tentou falar com o sindicato, mas ninguém quis gravar a entrevista. Vamos agora à cotação do café, que continua em baixa. O Arábica Bebida Dura fechou o dia menos de R$2.000 hoje, R$ 1.936 a saca. O Conilon tipo 78 com até 5% de broca, também em queda, R$ 1.148 a saca. Os dados são do Centro do Comércio do Café de Vitória. Vamos para mais um rápido intervalo. Voltamos já. Não saia daí. De volta, falamos agora de uma mulher que foi indiciada pela polícia, sabe por quê? Por falsa denúncia de estupro. Isso aconteceu em Linhares. Os detalhes com Cláudio Alves. Olá, Cláudio, boa noite, é com você. Olá, Elisângela, olá você que nos acompanha. Olha, segundo a polícia, toda a história foi inventada por uma mulher para esconder um aborto ilegal a que ela teria sido submetida. O caso chegou à Polícia Civil em setembro do ano passado, quando a mulher de 23 anos relatou que teria sido violentada por um desconhecido que estava armado no centro da cidade. Mas no decorrer das investigações, foi descoberto que a história não era bem assim. Bom, essa mulher esteve aqui na Delegacia Regional de Linhares, a princípio, no ano passado, em setembro, me parece, relatando um caso de estupro, que ela teria sido estuprada em uma rua aqui no centro de Linhares. Foi abordada por um sujeito desconhecido e esse sujeito a estuprou. E por conta desse estupro, ela acabou ficando grávida. Então ela relatou essa ocorrência e obrigatoriamente a gente tem que começar as investigações. E com essa ocorrência, ela conseguiu autorização para fazer um aborto legal, que toda mulher tem direito de fazer um aborto se ela foi vítima de estupro e esse estupro gerou uma criança, né? Então, ela, tendo esse direito, ela procurou os direitos dela e conseguiu fazer o aborto. Durante as investigações, a nossa Polícia Civil acionou a Polícia Científica para poder fazer um retrato falado do suposto autor, demandou-se várias diligências e depois de um tempo ela procurou novamente a delegacia para denunciar e retificar a denúncia de que, na verdade, quem a tinha estuprado era o próprio marido. Então a gente mudou o vértice da investigação e passamos a investigar o marido. E ela, inclusive, indicou testemunhas que viram o tal estupro. Nós ouvimos várias pessoas, amigos e familiares dessa mulher,
a tal testemunha também que diz que presenciou tudo e, infelizmente ou felizmente, tudo não passou de uma grande mentira. Várias pessoas foram ouvidas pela polícia e os depoimentos coincidiram que tudo se tratava de uma mentira. Todas as pessoas que foram ouvidas aqui pela nossa delegacia, as indicadas por ela e outras testemunhas que a Polícia Civil conseguiu localizar e ouvir, foram unânimes em dizer que ela estava mentindo e que nada do que ela estava relatando era verdade. Segundo a polícia, a mulher mentiu com o intuito de realizar o aborto. Olha, eu acho que o objetivo inicial dela era fazer o aborto. Ela não queria essa criança. Ela estava grávida, mas não queria a criança. E ela inventou essa história de estupro para poder justificar um aborto, para poder fazer um aborto legal. Mas a partir daí a Polícia Civil começa a investigar, né? Porque um relato de estupro tem que ser investigado pela polícia. O inquérito foi concluído. Ela foi indiciada e agora a Justiça é quem decidirá o que será feito. Ela foi indiciada por denunciação caluniosa e aborto também. Então, se ela for condenada na pena máxima por esses dois crimes, ela pode pegar até 10 anos de prisão. Bom, o caso segue então sob investigação. O Ministério Público Federal denunciou 7 pessoas por comércio ilegal de animais silvestres da Reserva Biológica de Sooretama. O Ministério Público Federal denunciou 7 pessoas por participarem de um esquema de caça e comércio ilegal de animais silvestres na Reserva Biológica de Sooretama. A investigação começou em outubro de 2020, quando vigilantes da Reserva da Vale, em Linhares, identificaram ninhos de papagaio violados. No dia seguinte, um agricultor apontado como líder do esquema no Espírito Santo foi preso em flagrante, com 8 filhotes e 2 ovos de papagaio chauá, espécie ameaçada de extinção, 2 filhotes de sofrê e um jabuti. Segundo o Ministério Público Federal, o grupo se especializava na captura de papagaio chauá, mas também comercializava outros animais, como periquitos, corujas, coleirinhos, trinca-ferros, entre outros. Mesmo após a primeira prisão, o agricultor foi flagrado novamente em 2021 com mais 20 filhotes de papagaio, o que gerou outra ação na Justiça. Ele era o elo central da associação, coordenando a caça, a coleta e as vendas. Contava com a ajuda de um marceneiro considerado seu braço direito, que recrutava caçadores, e de seu sobrinho, que fazia entregas e contato com os clientes. No Rio de Janeiro, um servidor público e sua esposa atuavam como os principais compradores e distribuidores dos animais. A caça ilegal causou impacto direto na fauna da reserva de Sooretama, reduzindo a população de espécies ameaçadas. O MPF pede que a Justiça aceite a denúncia e condene os envolvidos. Turismo, agricultura, saúde e educação serão temas do Hackathon que vai acontecer em Linhares nos dias 26 e 27 de junho. As inscrições vão até a próxima segunda-feira, dia 23. É isso mesmo, a grande novidade é que para Linhares já estão abertas as inscrições para o Hackathon, que é uma iniciativa da Prefeitura de Linhares por meio da Secretaria de Modernização. Quem vai explicar mais sobre isso para a gente é o Anderson Paiva, que está aqui, ó. Anderson, queria que você explicasse primeiramente um nome estranho e diferente, mas uma atividade que já acontece nas empresas privadas, você estava falando, né? Justamente. Meu nome é Anderson Paiva, eu sou superintendente de tecnologia aqui na Prefeitura de Linhares, né? E esse ano a gente está preparando uma novidade inovadora para o Espírito Summit, onde a gente está promovendo um hackathon. O que é um hackathon? É um desafio de inovação, onde a gente esse ano vai rodar uma edição estudantil dentro da rede de educação, onde a gente está propondo vários desafios dentro das temáticas turismo, agricultura, saúde e educação, com o objetivo de angariar boas ideias dessa molecada nova aí. Né? A gente acredita muito no potencial inovador dessa nova geração. Quem pode se inscrever e como que vai funcionar esse sistema de inscrição? As inscrições estão abertas, né, para a rede de educação. A princípio a gente estava pensando na rede municipal, só que a procura ela foi tamanha que a gente acabou aderindo também à rede de educação federal, né, os alunos ali do IFES, também a rede privada. Então, alunos diversos, com grupos, né, de 3 a 5 alunos, com um professor mentor apoiando ali, orientando.
importante, né, o pessoal dar uma olhadinha no edital lá para entender como é que vai ser feito, né, essa questão do projeto, para a pessoa se inscrever, porque além de você estar contribuindo com a cidade, tem também a premiação em dinheiro. Como é que funciona as etapas aí? Justamente. Então, a gente já recebeu dezenas de equipes, né, formadas. A gente vai selecionar 10 equipes para fazer uma imersão. Então, a gente vai fazer uma modelagem de negócio, aplicando uma ferramenta de inovação, que é o Business Model Canvas. Então, após a modelagem dessa ideia, a gente vai lapidar essa ideia, a gente vai preparar um pitch junto com essas 10 equipes. Então, eles vão fazer uma apresentação desse pitch. Então, das 10, a gente vai afunilar ainda para mais 3, que são as ideias que vão ter a oportunidade de apresentar no Spirit Summit, né? Além dessa apresentação no Spirit Summit, que a gente já começa a dar visibilidade para um novo negócio, eles também vão apresentar num evento em agosto, que é o Cidade Expotec. E ali a gente vai premiar em primeiro, segundo, terceiro lugar, com possibilidade de ganhar até R$1.000, né? É uma grande oportunidade para os estudantes colocarem os seus conhecimentos em dia e ainda assim fazer bem ao município, né? Perfeito. Queria acrescentar também que essas ideias elas vão estar aptas a se inscrever no edital que a gente também vai lançar no dia 26, lá no Spirit Summit, que é o Gênesis. Então, o aluno que conseguir formar uma boa equipe, conseguir lançar um desafio agora, pode também ter a oportunidade de captar até R$30.000 no edital Gênesis. Obrigado, Will. Obrigado ao nosso entrevistado. Por hoje é só. Eu retorno no link desta quinta-feira. Até lá. Obrigada, Cláudio. Boa noite e até amanhã. E a cantoria vai tomar conta de Itapina. O Distrito Colatinense vai receber a maior edição do Fena Viola dos últimos tempos. São 3 dias, ou melhor, 3 noites, né? Com grandes nomes da música caipira. Clima do interior e também comida boa, além de muita cultura popular. Se você gosta de música de raiz, ambiente familiar e festa com jeito de interior, pode anotar aí. De 19 a 21 de junho, Itapina recebe o Fena Viola 2025, um dos eventos mais esperados do ano. Durante 3 noites, o Distrito Histórico vai se transformar no palco de uma grande celebração da cultura sertaneja. E tem atração para todo gosto. Lucas Viganò, Renato Brasileiro, Carlinhos Rocha, Vitor Seidel, Show da Viola e até ele, o ícone Sérgio Reis, que vai fechar a festa no sábado com um show para entrar para a história. Atrações nacionais de renome, o Rei da Viola e muita animação farão desse pequeno distrito palco de grandes emoções. No dia 19, 20 e 21 de junho, estaremos aqui esperando de braços abertos uma multidão de fãs. Teremos como atrações Alemão do Forró, Carlinhos Rocha e o Rei da Viola, Sérgio Reis. E não é só de música que é feito o Fena Viola. O evento também é uma chance para viver um pouquinho do jeito de ser do interior capixaba. Itapina, com casas coloniais preservadas, ruas de pedra e paisagens rurais, vira cenário de uma verdadeira viagem no tempo, além de movimentar a economia na região. Para a festa ser perfeita, algumas recomendações importantes para quem vai participar precisam ser seguidas. É importante observar que para o evento ser um sucesso, contamos com algumas restrições. Fica proibido a entrada de garrafas de vidro, assim como cooler e cadeiras de praia. Com entrada gratuita, área acessível, transporte especial saindo de Colatina e uma programação que mistura tradição, música e hospitalidade, o Fena Viola é um convite aberto para todo mundo que ama a cultura popular. Afinal, não tem nada mais gostoso do que o som da viola, o cheiro de comida boa e o abraço quente do interior. Itapina tá te esperando.
Para quem for de ônibus, a Aviação São Roque terá ônibus extras saindo da estação central de Colatina. Na quinta e sexta, 19h20, a saída é 19h30, então 7h30 da noite. E o retorno, 00:30. Já no sábado, dia 21, temos saída, então, às 6h30 e também às 7h30 da noite, com volta ou à 00:30 ou ainda 1h da manhã. A passagem custa R$ 12,40 por trecho. O Link Espírito Santo termina aqui, mas você pode revê-lo no site simnoticias.com.br, onde também confere muitas outras informações. Para você, uma excelente noite e a gente volta a se encontrar amanhã, nesta quinta-feira de feriado de Corpus Christi. Até lá!